Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Leandro Perússulo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, mas hoje eu não vim falar de cirurgia. Eu quero conversar com vocês sobre os tratamentos não cirúrgicos das dores da face, principalmente em relação a esse dispositivo aqui, ó, que são as nossas placas miorrelaxantes. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dela alguma vez na vida de vocês. Então, para quem que essa placa miorrelaxante está indicada? Para os pacientes que possuem dores na face de origens musculares, ou seja, aquele paciente que acorda de manhã com dor na região da musculatura da mastigação, a musculatura enrijecida, dor até nos dentes por apertamento, aquele paciente que tem dor crônica de cabeça, aquela dorzinha chata que nunca passa na região da cabeça, o paciente está sempre com analgésico em mãos, mas mesmo assim aquela dor sempre está ali presente, na região frontal, nas regiões temporais principalmente, na região mais superior da cabeça. Pacientes que têm dor nas articulações temporomandibulares, que é essa frente do ouvido. Alguns pacientes têm sintomas também bem específicos, como zumbidos no ouvido, apertamento dentário crônico que faz enrijecimento generalizado da musculatura da face, ou seja de dia, seja à noite, ou seja ambos nos casos mais graves. Paciente que faz o bruxismo noturno, que é aquele que faz ranger dos dentes durante a noite de forma involuntária. Então a indicação dessas plaquinhas miorrelaxantes, elas são bem amplas, usadas sozinhas ou associadas a outros tratamentos, como tratamento farmacológico, tratamento psicológico e aí por diante. Como que a gente faz a fabricação dessas placas aqui no consultório? Nós fazemos ela todo no fluxo digital, por fabricação própria. Então nós escaneamos a boca do paciente, do escaneamento no computador a gente faz o desenho dessas placas, o processo é todo computadorizado em softwares específicos e depois que desenha no computador, manda para a nossa impressora 3D. Nós trabalhamos com impressão 3D aqui no consultório e somos referência nessa área de impressão 3D e odontologia. Então toda a fabricação é própria, o acabamento da placa, o polimento é tudo feito aqui. Isso repercute no custo final do tratamento, que costuma ser menor do que em laboratórios terceirizados. Então acaba sendo uma vantagem. Essas resinas de placa miorrelaxante, elas têm características muito específicas, são resinas próprias para isso aqui. Então vejam como elas são bem translúcidas, de fácil polimento, fácil higienização pelo paciente. Ela tem que ter resistência mecânica para aguentar a sobrecarga mastigatória, resistência ao desgaste para que o paciente use por anos e anos e anos aí, o quanto mais puder, o quanto mais cuidar. E o mais importante, ela tem que ser rígida. Placas miorrelaxantes flexíveis ou maleáveis não servem. Elas costumam agravar o problema de dores na face, então isso é uma característica muito importante. Ok, depois que a gente fabrica essa placa, como é que funciona o processo de tratamento? Como que ela age no nosso organismo? Então o mecanismo de ação da placa miorrelaxante funciona da seguinte forma. Primeiro deixa eu explicar para vocês como que funciona o processo de desenvolvimento dessa doença. Então assim, nós que temos um estilo de vida mais moderno, moramos em grandes cidades, trabalhamos, a gente está sempre sujeito aos estímulos estressantes no nosso dia a dia. Sejam estímulos de estresse agudo, como por exemplo, uma notícia ruim, receber o diagnóstico de alguma doença grave, por exemplo, assim, se a gente for se preparar para prestar um concurso e chega o dia do concurso, ele acaba sendo um estímulo estressante agudo. E também a gente passa por estímulos estressantes crônicos, que às vezes o paciente nem percebe, mas a gente está sempre em presença desses estímulos. Como por exemplo assim, o paciente que não está feliz no trabalho por algum motivo, que tem relações familiares complicadas, problemas financeiros. Esses são estímulos estressantes crônicos, mas que a gente absorve isso de uma forma. E a partir do momento que a gente absorve o estímulo estressante, a gente, de forma natural e involuntária, acaba exteriorizando a resposta a esse estímulo. Essa resposta física ao estímulo estressante a gente chama de somatização. Ela tem um nome. E como é que isso pode se manifestar? Muitos pacientes manifestam somatizações de formas clássicas, como sinais de depressão psicológica, de ansiedade crônica, problemas de sono, transtornos alimentares. Alguns pacientes manifestam até de forma mais aguda. Vamos supor assim, que a gente tem um concurso para fazer, se preparou o ano inteiro esse concurso e chega o grande dia da prova.
Não é comum que esse paciente vá dormir mal à noite, que ele não se alimente bem. Alguns pacientes têm até sintomas mais claros como coceiras, dores de barriga, sudorese, taquicardia. Então são sinais de somatizações muito comuns. E um sinal muito comum também de somatização em grande parte da população, o que é? O apertamento dentário. O apertamento dentário é muito comum na população em geral e é ele que causa esses transtornos de dores na face, ele desencadeia esses sinais de dor em face. E assim, é aí que essa plaquinha vai agir. Ela vai bloquear esse estímulo de apertamento dentário. Porque o apertamento dentário ele ocorre com dois fatores. Um com o estímulo estressante presente e outra quando a gente engrena os dentes. Quando a gente encosta os dentes, engrena os dentes, ele leva o estímulo para o cérebro, que o cérebro automaticamente, de forma involuntária, responde levando ao estímulo do apertamento. Então é um processo que se retroalimenta. A gente encosta os dentes, estamos estressados, leva o sinal para o cérebro que responde com o apertamento. E a gente vai tendo cada vez mais dor, esse processo vai se retroalimentando. E é aí que a plaquinha vai agir. Ela vai fazer com que esse processo, de certa forma, bloqueie, ela vai enganar o nosso cérebro. Porque os dentes não se encostando, ele vai fazer com que a gente não tenha o estímulo de apertamento crônico. Então é aí que ela vai agir. Certo, gente? E assim, a resposta é muito bacana. Porque às vezes o paciente nem nota que está com esses estímulos estressantes presentes, mas é comum. O paciente chega a cumprimentar a gente no consultório, só de apertar a mão do paciente, às vezes a gente nota. Ó, o senhor está com um grande tônus muscular, anormal. O senhor dá para ver que a musculatura está enrijecida, o senhor está com tônus muscular muito elevado. Então são sinais que às vezes são claros para a gente, o paciente às vezes nem nota, nem os familiares. Então é muito comum a gente fazer o diagnóstico assim já numa primeira consulta que o paciente não está bem. E o que é bacana, depois que a gente institui o tratamento, seja a plaquinha sozinha ou seja associada com tratamentos psicológicos ou tratamentos farmacológicos, a resposta é muito rápida, muito bacana. Então o paciente em poucos dias já melhora das dores na mastigação, melhora nas dores de cabeça, melhora a qualidade de sono. Então os pacientes sempre trazem pra gente uma resposta positiva quando esse tratamento está bem indicado. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, desencoste os dentes, desencoste os dentes, desencoste os dentes. Um abraço para todos.